Nós, Jesus, envia sobre o Jorge o Teu Espírito Santo. Nós te pedimos através de Nossa Senhora, aquela que foi serva fidelíssima do Teu Espírito Santo, do esposo, dai-nos a graça de sentir a Tua presença em cada palavra dita. Sede em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que há um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Continuamos a mesa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Quase boa tarde, né? Tem uns que dizem que é boa tarde depois do almoço, né? Mas, não é? Quase meio-dia. Bom dia ou boa tarde, tá? Gente, nós vamos agora, nessa segunda formação de hoje, nós vamos, digamos que, complementar essa primeira formação que nós escutamos, que foi sobre a pequena via, especificamente falando. Agora, nessa formação, nós vamos falar sobre um tema que nos cabe muito, que é o tema da infância espiritual. A gente pensa que a pequena via e a infância espiritual, elas são praticamente iguais. Mas, na verdade, não são. Elas são semelhantes, elas são parecidas. Mas, se a gente for aprofundar, nós vamos ver que a infância espiritual, ela tem algumas características diferentes, que, claro, ajudam a nós vivermos a pequena via, mas elas são diferentes. Então, a palavra que nós vamos usar como base, para a gente refletir um pouco nesse momento, é a palavra de Mateus, capítulo 18, versículo 3. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir em Mateus 18, versículo 3. É apenas um versículo, mas é a passagem que Nosso Senhor, ele vai, digamos que, fundamentar o que nós chamamos de infância espiritual. Mateus, capítulo 18, versículo 3. Apenas esse versículo a gente vai rezar com ele agora. Mateus 18, versículo 3. Posso começar aqui? Eu vou ler aqui da minha e vocês acompanham. Eu vou começar a partir do versículo 2, tá? Que é para a gente entender melhor. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O conceito de infância espiritual, gente, ele não é um conceito, digamos que novo, não é um conceito recente, não é um conceito moderno, mas é um conceito bem anterior, não é um conceito tão novo. A prova disso é essa própria palavra do Evangelho, que na própria pregação de Jesus, o Senhor ele já fundamentava essa espiritualidade de criança. E a gente vai entender um pouquinho o que ela vem dizer para nós, porque a gente poderia correr o risco de achar que quando se fala em infância espiritual, significa uma espiritualidade pequena, infantil, de criança. Não é nesse sentido, como se nós tivéssemos uma espiritualidade inocente, ingênua, e por isso mesmo pequena. Não é nesse sentido. É um sentido muito mais profundo, um sentido muito mais espiritual, daquilo que a infância traz para cada um de nós. Portanto, essa expressão,
ela já está presente desde o início da igreja, com o próprio Jesus, como nós vimos aqui no Evangelho, e a própria tradição da igreja, ao longo dos séculos, vem nos ensinando que essa infância espiritual é um verdadeiro segredo de santidade. Então nós poderíamos dizer que se existe uma condição para que nós cheguemos à santidade, uma dessas condições é a vivência da infância espiritual. E quando a gente fala de condição, como diz o Monsenhor Jonas Abib, né? Uma coisa é uma coisa, então condição é condição. Então para que eu chegue, uma condição para que eu chegue na santidade, eu necessariamente preciso viver a infância espiritual. Então, embora essa expressão ela tenha sido utilizada desde sempre, ela adquiriu maior força, maior expressão com Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha foi a santa que foi capaz de mostrar para a igreja, de forma mais concreta, mais clara, o que de fato é essa infância espiritual. É por isso que, quando a gente fala de infância espiritual, a gente já se lembra de quem? De Santa Teresinha do Menino Jesus. Porque foi ela que conseguiu dar maior visibilidade a essa espiritualidade que é da infância espiritual. O que é de fato essa infância espiritual? Eu vou dar agora para vocês o conceito de infância espiritual, para a gente tirar desse conceito a nossa vivência enquanto carisma, tá? O conceito é o seguinte: a infância espiritual consiste em, tendo o cristão plena consciência do nada que se é, ele abandona-se com intrepidez de uma criança nos braços do Pai, mantendo a confiança filial mesmo nos tropeços. Eu vou repetir de forma mais devagar para vocês entenderem parte por parte. A infância espiritual consiste em, tendo o cristão plena consciência do nada que se é. Essa é a primeira coisa, o primeiro conceito para a gente entender a infância espiritual. Nós precisamos ter uma visão realista de nós mesmos. E entender que nós não somos nada diante de Deus. Nós somos criaturas, somos fracos, somos pequenos, somos limitados, somos pecadores. Isso é ter uma visão realista. E atenção, quando a gente fala de visão realista de si, não significa que a gente está, digamos assim, como é a expressão que eu uso? Não significa que você esteja fazendo uma imagem negativa de você mesmo. Ah, eu sou ruim, então eu não mereço o amor de Deus, eu sou fraco mesmo, então eu não mereço a santidade. Não é nessa visão, dá para entender? Quando a gente fala de visão de si realista, é simplesmente eu entender que eu sou limitado, mas que eu sou chamado à santidade, tá? Tendo o cristão plena consciência do nada que se é, abandonar-se com a intrepidez de uma criança nos braços do Pai. Segunda coisa. Primeira coisa, eu tenho consciência do nada que eu sou. E segunda coisa, eu não paro por aí, mas tendo a consciência do nada que eu sou, eu me abandono nos braços de Deus. E não simplesmente me abandono de qualquer forma, mas eu me abandono com a intrepidez de uma criança. E o que é isso? Você pode muito bem imaginar a seguinte cena. Imagine um pai, vamos pegar aqui esse espaço, né? Um pai com os braços abertos. E a criança, ela está do outro lado da sala. Quando o pai chama para a criança vir correndo, a criança vem correndo. Quando ela chega nos braços do pai, como é que ela abraça o pai? Geralmente ela se joga, não é? Ela se lança. Dificilmente uma criança, diante da mãe, diante do pai, vai ter a vergonha, né, de querer abraçar de forma toda tímida, né? Não. Geralmente não é assim. Mas se lançar como uma criança nos braços do pai, com a intrepidez, sem nenhum tipo de vergonha, tá? Mantendo a confiança filial, mesmo nos tropeços. Uma alma que tem ou que vive a infância espiritual, ela mantém a confiança em Deus, independentemente dos tropeços que ela vive, o que acontece com ela. Por exemplo, nós que já temos, graças a Deus, esse tempo de caminhada, inevitavelmente nós muitas vezes caímos, sim ou não? Sim. E aí você pode perceber muito na sua vida, quando você está bem, está na graça,
está forte espiritualmente, mas chega um certo momento que você vai e você desliza, e você cai. E você, poxa vida, caí de novo naquele pecado. Isso inevitavelmente vai acontecer, a gente precisa ser realista, tá? Ninguém aqui ainda é anjo, nós somos seres humanos. Mas, nesses momentos em que a gente cai, nós não podemos perder a confiança em Deus. O inimigo, ele nos tenta muito nesse sentido. Quando eu caio, a primeira coisa que ele vai me tentar é a minha confiança em Deus. E o que é que vai gerar então no meu coração? Uma vergonha de Nosso Senhor. Nós caímos e pensamos assim, não, eu não vou me aproximar da oração porque eu estou com vergonha de Deus, tá? A gente tem muito esse sentimento, vergonha de Deus. Foi o que Adão e Eva fizeram. Exatamente, foi o que Adão e Eva fizeram. Porque se a gente for notar, quando a gente gera no coração um sentimento de vergonha de Deus, é aquele sentimento que nasceu lá em Adão e Eva. E quem é que plantou no coração deles esse sentimento de vergonha de Deus? Foi o inimigo de Deus. Por isso a gente não pode perder a confiança em nosso Pai, mesmo diante dos tropeços, tá? E toda essa confiança, gente, ela se origina simplesmente pelo fato de que nós somos filhos de Deus. Um filho, como eu disse para vocês, ele tem naturalmente total confiança nas mãos do seu pai, nas mãos da sua mãe. Portanto, a confiança ela é própria de um coração de filho, de um coração de filha. E filho não é só um status que eu tenho ou que eu recebi. Vai dizer, por exemplo, São João lá na sua carta, né? Nós somos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Mas atenção aqui que filho não é somente uma palavra que eu recebi ou um status que eu recebi. Mas filho é uma postura espiritual que eu preciso ter. Porque se eu achar que é apenas um rótulo, eu sou um filho. Por isso até os ateus são filhos de Deus, óbvio, tá? Mas filho, gente, é muito mais do que isso. É mais uma postura espiritual, é mais uma atitude espiritual que nós devemos ter para com Deus. E aí a gente se pergunta, por exemplo, aquela passagem do filho pródigo. Eram 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. Você pode notar que a atitude dos dois é uma atitude diferente. A gente não vai trabalhar essa passagem aqui, obviamente, mas nós temos que entender que um filho está a serviço do seu pai. Ele está à disposição do seu pai. E se ele é filho, ele não pode, digamos assim, cobrar do seu pai por algo que ele tem a obrigação de fazer. Vocês concordam? Como dizia o filho mais velho, né? Eu, desde muito tempo, trabalho para ti, e tu não me destes um cabrito sequer. Veja que essa pergunta do filho mais velho não deveria ser algo dito pela boca de um filho. Porque se ele é filho, como a Carol dizia, ele não pode viver na obrigação, ele faz por amor. Quantas vezes a gente também na nossa vida espiritual, nós chegamos para Deus como filhos, entre aspas, e dizemos para Ele, quanto tempo eu já trabalho para Ti? E aí reticências, né? Quanto tempo eu já estou na vida com Deus? Quanto tempo eu já estou na caminhada? E tal, e tal, e tal, e tal. Mas filho significa entrega para com Deus. Significa justamente essa confiança inteira, né? Essa confiança filial. Deus chama a santidade não somente as almas grandes, tá? Mas as almas pequenas. E aí entendam que parece uma contradição, né? A Carol falava de quê? De magnanimidade. Mas a magnanimidade está justamente aí. Quando nós, que temos uma alma pequena, porque somos limitados, nós entendemos que nós temos um chamado à magnanimidade. Um chamado às alturas, a viver a graça, que é a santidade para cada um de nós. Mas agora eu vou falar para vocês alguns conceitos de infância, para a gente entender de fato a infância espiritual, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou trazer algumas características da infância mesmo, biologicamente falando, o que é a infância, e a gente vai pegar essas características e trazer para o lado espiritual, para a gente entender como é que a gente pode viver essa infância espiritual, tá ok? Então vamos lá. A infância, eu vou dar também a definição para vocês em termos práticos, tá? A infância é um período de desenvolvimento compreendido
do nascimento até os 12 anos de idade. Ou, de forma mais prática, do nascimento até a adolescência, que é o período logo posterior que vem a infância, tá? A primeira característica da infância é que a criança ela é extremamente dependente de alguém, de um adulto. A adolescência, por sua vez, a característica principal, ou as características principais, giram em torno da independência. É por isso que a gente fala tanto de que o adolescente ele é o quê? Ele é um aborrecente. Já viram essa expressão? Por quê? Porque ele é independente, ou ele está em vias de independência. Para o nosso lado espiritual, a primeira coisa que nós podemos entender é que a infância espiritual ela gera uma extrema dependência de Deus, ao passo em que nós temos que ter cuidado com a nossa independência espiritual, com a nossa independência de Deus. Porque muitas vezes nós, que nos achamos muito, né? Chega um certo momento em que, por eu ter um certo tempo de caminhada, por eu já saber de muita coisa da espiritualidade, por eu posso correr o risco de desenvolver um orgulho no meu coração e achar que eu não sou mais tão dependente de Deus. A criança, por sua vez, ela é extremamente dependente de Deus. E percebam o alcance dessa expressão. Será que nós estamos ainda hoje extremamente dependentes de Deus? Eu sei que tem pessoas que têm um pavor, digamos assim, só de imaginar a ideia de ser dependente de alguém. Eu não sei se acontece isso com você, por exemplo, mas às vezes a gente tem isso no nosso coração porque às vezes é chato, né? Imagina você, sei lá, Deus o livre que isso aconteça, mas você machucou o pé, ou você está doente, e você depende de uma pessoa para você tomar banho, para você comer. E naqueles casos mais graves, né? Pessoas que dependem uns dos outros, né? Então, a gente muitas vezes não se acostuma com essa ideia, né? De nos colocar nas mãos de outra pessoa. Isso pode acontecer também no nosso caminho espiritual. Nós, como crianças espirituais, na infância espiritual, nós temos que ser dependentes, extremamente dependentes de Deus. O que é ser pequeno, então, para Santa Teresinha, consequentemente ser dependente de Deus? Ela vai dizer assim: ser pequeno é não desanimar com as próprias faltas, pois as crianças caem com frequência, mas são demasiado pequenas para machucar-se seriamente. Você já viu, por exemplo, uma criança quando está correndo, ela vai, escorrega, cai, bate o joelho, ela muitas vezes fica chorando, mas o que acontece depois? Ela já se levanta e vai-se embora, né? Para cair de novo lá na frente. Isso é tão interessante se a gente imaginar, do ponto de vista de uma criança. Às vezes ela cai ali, até rala o joelho, se arranha, mas logo depois nem se lembra mais. Santa Teresinha ela se utilizou dessa imagem para dizer também da nossa espiritualidade. Uma criança cai com frequência, mas são demasiado pequenas para machucar-se. Então, quanto mais pequenos espiritualmente nós somos, mais nós não nos machucaremos. Olha como é interessante esse raciocínio de Santa Teresinha, tá? Depois, ela dizia o seguinte: ó Jesus, percebo que, se por absurdo encontrasses alma mais fraca, mais pequenina do que a minha, terias prazer em cumulá-la de favores muito maiores, contanto que com inteira confiança se abandone à tua infinita misericórdia. Então a gente vai destacar aqui para vocês 3 características da infância, para a gente entender também do ponto de vista espiritual. Primeira característica da infância. Na infância, gente, acontece o que nós chamamos, não estranhe se eu utilizar um termo técnico, mas vocês vão entender, tá? Na infância acontece a construção do pensamento. Dá para entender? A criança ela vai construir a sua forma de pensar, a sua forma de ver a vida, a sua forma de aprender. Na infância se dá a construção do pensamento. É nesse período que a criança vai formando sua razão, sua mentalidade e seu modo de aprender as coisas, tá? Trazendo para o ponto de vista espiritual, como louvado seja Deus, já foi até falado aqui na formação passada,
Se uma criança ela aprende a desenvolver uma mentalidade, nós também, na nossa espiritualidade, nós precisamos desenvolver a mentalidade do Evangelho. Porque nós já trazemos em nosso coração a mentalidade da nossa vida. Eu tenho a mentalidade do George. Agora eu preciso pegar a mentalidade do George e cruzar com a mentalidade do Evangelho. O que vai dar disso aí, leve para a sua oração pessoal, tá? Porque se a gente for olhar, quantas vezes a minha mentalidade ela está distante da do Evangelho? Quantas vezes a minha forma de pensar está distante da forma de pensar de Jesus? E isso não sou eu que diz. Eu vou usar o próprio Papa Francisco na carta aos consagrados. Ele diz o seguinte: a vida consagrada, ou vida vocacionada, para quem ainda não é consagrado, mas você já é consagrado, né? Mesmo não chegando na célula dos consagrados, é chamada a fazer próprio o modo de existir e de agir de Jesus como verbo encarnado em relação ao Pai e aos irmãos. Concretamente, é assumir o seu estilo de vida. Nós temos que assumir o estilo de vida de Cristo. Isso é um grande desafio para a nossa vida hoje, para a nossa vida de trabalho, de estudo, de família. Assumir o estilo de vida de Cristo. E aí o que o Papa Francisco pede para nós é algo muito desafiador. Por quê? Porque nós temos a nossa mentalidade, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. Adotar as suas atitudes interiores. Deixar-se invadir pelo seu espírito, assimilar a sua lógica surpreendente e a sua escala de valores. É aquela passagem de São Paulo aos Gálatas, Gálatas 2:20. Não vivo, mas Cristo vive em mim. A gente sempre diz que essa é a passagem-chave da consagração. É a passagem-chave de uma vida vocacionada. Eu vivo, mas não eu. É o Cristo que vive em mim. Tudo isso é possível graças a essa infância espiritual. Então nós temos que ter a noção, a ideia de que eu preciso desenvolver a mentalidade de Cristo, a mentalidade do Evangelho. Aquilo que Jesus pensa, aquilo que Jesus fez, faz. Eu tenho que aprender a pensar não com a minha mentalidade, mas com a mentalidade do Cristo. Isso é o desafio que o Papa está aqui nos convidando, tá? Essa é a primeira característica. Segunda característica da infância é que a infância ela é marcada pela espontaneidade. Uma criança ela é extremamente espontânea, ou não é? A gente até muitas vezes se impressiona o quanto uma criança ela é espontânea, né? Ela faz coisas assim que a gente nem... Meu Deus do céu! E tira a roupa às vezes no meio do povo, e grita, e corre, né? Como é? A gente que vai sempre à missa, por exemplo, no São Francisco, de manhãzinha, né? Tem muita criança lá, e a criança vai de uma ponta a outra, e corre, espontânea, tá? Isso é uma característica de uma criança. Não só na atitude, mas até muitas vezes no pensamento, no falar. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas a minha avó, mãe do meu pai, já falecida, ela uma vez contou uma história para nós, que ela gostava muito de criança, né? Então as crianças chegavam muito para ela e conversavam. E ela, como gostava muito de criança, ela também entrava no papo, né, das crianças. E um dia chegou uma criança vizinha dela e a avó estava sentada na cadeira dela, olhando assim pro tempo, né, como a gente diz. Sabe quando a gente fica assim, olhando pro nada? A avó estava assim. Aí a criança chegou, o nome da minha avó era Vicentina, né, e a criança chamava ela de Mancentina, que é mãe Sentina. Chamava de Mancentina, né? E ela viu a avó balançando na cadeira e perguntou assim: Mancentina, o que é que a senhora tem? Aí a avó: nada, minha filha, né? A avó estava pensando na morte da bezerra. Aí a criança fechou assim a expressão, começou a querer chorar. Vala, Mancentina, a bezerra morreu. Ela ficou extremamente comovida com o fato da bezerra ter morrido. É quase que ela chora, né? Espontaneidade da criança. Olha aí como até na inocência de uma criança, né? E aí depois a avó se arrependeu, porque ela viu que ela estava começando a chorar, né? Uma coisa que pra gente é tão comum, né? Pensando na morte da bezerra, né? Ou outra coisa que a gente fala: morreu Maria Preá, né? Maria, se fosse dizer isso pra ela, Maria Preá morreu. Então a criança ela é muito espontânea. Ela é muito livre, né? Muito
muito aberto. Nós temos que aprender ou a ser, ou a voltar a ser espontâneos com Deus. Deus não é nosso patrão, o qual eu presto um serviço. Mas Deus é o meu Pai e é meu amigo, como o próprio Jesus falou. Então, se Ele é meu amigo, naturalmente eu preciso ser espontâneo com Ele, tá? Santa Catarina de Sena, ela tinha um hábito, ela era muito espontânea, né? Santa como ela. E toda vez que ela rezava o rosário na frente do Santíssimo, ela tinha sempre a noção de que Jesus estava todo o tempo do lado dela, que toda vez no Glória ao Pai ela dizia assim: glória ao Pai e a Ti. Santa Catarina de Sena. Olha a espontaneidade dos santos, né? Ela, glória ao Pai e a Ti. O tanto que ela tinha a noção de que Jesus realmente estava do lado dela. Era espontânea com Ele. A própria Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus. Extremamente espontânea com Deus. Então, eu vou me incluir nessa, né? Como está hoje a nossa espontaneidade com Deus? É uma coisa que a gente não se reflete muito. Como é que está hoje o meu serviço, né? Como é que está hoje a minha oração? Mas a gente não se pergunta, como está a minha espontaneidade para com Deus? E ser espontâneo com Deus não é desrespeitá-lo. Não é tratar como um qualquer, não sei o que e tal. Não, não é isso. Mas espontaneidade é você ter o coração livre, aberto diante de Deus. Sem nenhum tipo de receio, de vergonha de se aproximar do nosso Pai. Tá ok? Então, espontaneidade. Deus não é nem de longe o nosso patrão. Tá? Essa é outra característica da infância. Próxima característica da infância é que, na infância, a criança começa a desenvolver a convivência com outras pessoas, ou um desenvolvimento social da criança. A criança começa a perceber que existem outras pessoas ao redor dela. Por quê? Quem estuda a infância sabe que a infância ela é marcada pelo egocentrismo. A criança ela só enxerga a ela mesma. E isso é natural da infância, faz parte, biologicamente falando. Mas chega um certo momento em que a criança começa a perceber que existem outras crianças, existem outras pessoas, existem outros irmãos. Já estou entrando na espiritualidade aqui. Nós temos que entender que não existe somente nós no mundo, mas nós temos que nos abrir ao grande tesouro que é a fraternidade na nossa vida, que é outra coisa que muitas vezes a gente se esquece, né? A fraternidade, gente, eu sempre gosto de dizer que ela é um verdadeiro remédio contra o nosso egocentrismo, contra o nosso egoísmo, porque muitas vezes é o irmão que nos ensina a nós sermos santos. E não estou falando de nada assim, difícil, no sentido de que, como é que o irmão me ensina a ser santo? Não é que eu vou chegar para o irmão e vou dar uma aula de santidade para ele, falando dos místicos, não. Mas naquelas situações mais chatas do dia a dia, por exemplo, e aí a Santa Teresinha fazia muito isso, né? Como a gente via na formação passada. Às vezes o irmão, sem querer, ele nos aborrece. Sem querer. Não é? Sem querer, o irmão às vezes nos aborrece. Seja pelo tom de voz do irmão. Não precisa se acusar, né? Mas vamos ser realistas. Não é? Às vezes você fica morrendo por dentro. O irmãozinho da voz gasguita, né? Como o Matuto diz. Você se aborrece com a voz do irmão, com o tom de voz dele, com a forma dele falar. Né? Dá o ranço, né? A gente se aborrece em muitas situações, tá? Para com os irmãos. Uma vez alguém dizia, não fiquem com raiva, tá? Os músicos aí, mas não foi na comunidade não, foi outro lugar. Mas é sério, foi em outro lugar. E aí uma pessoa dizia às vezes que fica muito chato, assim, eu perdo as estribeiras, né? Como o povo diz. Quando a pessoa está rezando e outro irmão atrás começa a cantar alto e às vezes sem ter entonação. Vocês entenderam o exemplo? Às vezes você está lá, né? Que agrada a Deus, né? Aí o irmãozinho chega atrás e começa a cantar o que agrada a Deus fora do tom.
no sentido de que fica desagradável, sonoricamente. Não é assim, Gente, você não precisa ser músico para entender que existem coisas que são desafinadas e afinadas, não é? Minimamente. Mas às vezes os irmãos, eles cantam. E cantam numa liberdade, né? Até demais, assim, né? Espontaneidade até demais, né? É a esperança, né? Sabe aquela coisa que te desconcerta? Situações mínimas do dia a dia, né? Por exemplo, e várias outras coisas, né? Eu costumo dizer que louvado seja Deus por isso, porque é nessas situações que eu tenho a oportunidade de exercitar o que Santa Teresa exercitava. É por isso que os santos padres da igreja, eles diziam o seguinte: os nossos irmãos são os nossos médicos. Os nossos irmãos são os nossos médicos. Diga para o irmão do lado aí: meu irmãozinho, apesar de tudo, você é meu médico. Eu não sei se vocês acham, mas essa frase ela é uma frase muito profunda. Os nossos irmãos são os nossos médicos. Por quê? Porque aquilo que eu tenho de mazela, aquilo que eu tenho de fraqueza, são os meus irmãos que vão curar isso em mim. Quando eu passo por essas situações, nessa situação do cântico, da música, né? Às vezes eu sou tão centrado em mim mesmo que eu quero tudo perfeito. E aí chega um irmãozinho atrás, enviado por Deus, que vai dizer para mim: não, existem outras pessoas, não é como você quer. Então aceite esse canto do irmão. Como Santa Teresinha já passou por isso, né? Tinha uma irmãzinha que tinha bruxismo. Aquele sonzinho do ranger os dentes. Pronto. Como é que ela diz a seguinte expressão no livro? O som, gente, era parecido. Imagine duas panelas de alumínio, assim, ralando uma na outra, né? Era um barulho tão forte, tão incômodo, que ela, claro, como ser humano, né? Ela se desconcertou com aquilo, mas depois Deus falou para ela que, na verdade, aquilo ela iria oferecer como uma verdadeira sinfonia de louvor para Deus. Oportunidades, nossos irmãos são os nossos médicos, graças a Deus, porque se não fosse por eles, eu iria morrer no meu egoísmo. Já pensou se não tivesse o irmão para me confrontar, para me questionar? É por isso que os nossos irmãos são os nossos médicos. E nós, Carisma Coração de Maria, nós precisamos começar a viver o acolhimento a partir de dentro, tá? Nós não podemos querer viver o acolhimento só fora, mas temos que nos acolher uns aos outros, como vai dizer São Paulo em Coríntios, né? Acolhei-vos uns aos outros. E muitas vezes, gente, não é fácil acolher e não é fácil você se deixar ser acolhido pelos irmãos. Às vezes a gente não tem a facilidade de se deixar amar. Eu já ouvi muitas vezes essa expressão na comunidade. Ou em outras situações também. Às vezes a gente tem uma dificuldade de se deixar amar, né? Porque a gente serve tanto, a gente se entrega tanto, mas quando o irmão vem nos amar, a gente fica todo cheio de pernas, né? Não. Respeito humano, né? É verdade. Porco espinho. A gente tem dificuldade de se deixar amar. Isso também é acolhimento, tá? A gente tem que se deixar ser acolhido também pelo irmão, para que, consequentemente, a gente acolha também. Os nossos irmãos, gente, eles são nossos auxílios e não nossos adversários na caminhada pela santidade, tá? Não é uma corrida na qual cada um vai do lado do outro, né? E você vai disputando quem progride mais, quem reza mais. Não é uma corrida, tá? Mas eles são nossos auxílios para a nossa santidade. E ter um coração transparente diante dos irmãos. Próxima característica da infância é que a infância ela é marcada, obviamente, pelo crescimento físico. Uma criança ela cresce fisicamente, ela se desenvolve biologicamente, as funções dela vão se desenvolvendo, né? Crescimento físico, isso é óbvio. A criança ela cresce em estatura e ela amadurece o seu corpo, né? Suas funções corporais, os seus órgãos, seus sistemas. Vamos tomar, por exemplo, o crescimento da nossa alma. Assim como uma criança ela precisa crescer
a nossa alma, gente, ela também precisa se desenvolver. Aquilo que nós chamamos do nosso organismo espiritual, nosso lado espiritual, ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer, tá? Não ache que, pelo fato de você ter uma alma, pronto, acabou-se. Louvado seja Deus, tem uma alma, pronto. Não, a sua alma ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver. Tal como um músculo que você desenvolve numa academia, pegando essa proporção aqui do exemplo, uma alma também precisa se desenvolver, certo? E o que faz com que uma alma ela se desenvolva? Dentre muitas coisas, o que vai fazer com que nossa alma cresça são as virtudes. Nós precisamos desenvolver na nossa vida virtudes, diferentes virtudes ao longo do dia a dia, certo? O exercício das virtudes. De que forma isso acontece? Quando eu não deixo escapar nenhuma situação do meu dia para que eu exercite essas virtudes. Por exemplo, quantas vezes Deus me manda situações para me exercitar a virtude da paciência? Tem gente que... Quantas vezes, né? Para não dizer todas as vezes no nosso dia a dia. A gente tem que ver isso como providência de Deus. Porque eu preciso exercitar a virtude da paciência. Quantas vezes Deus me manda situações em que eu preciso exercitar a virtude do silêncio? Muitas situações. A gente sabe que nosso dia a dia é assim, né? Quantas vezes Deus me manda situações em que eu preciso exercitar a virtude da compreensão para com os irmãos? Oi, alguém disse alguma coisa? Se fazer de morto, né? De quê? De moco, sim, sim. Eu aqui moco, né? É moco, é isso mesmo? Ah, tá, eu entendi morto. Sou eu que tô moco, né? Pois é, muitas situações que a gente se faz de moco, né? Ou até de morto mesmo pro irmão, né? O irmão vem, a gente vê ali a necessidade do irmão, mas a gente tem que ver que Deus nos manda a todo instante oportunidades para a gente exercitar virtudes. É isso que vai fazer com que a nossa alma ela cresça, tá? Virtudes que vêm pelos sacrifícios, pelas penitências. E aí, como Santa Teresinha também vivia, a principal virtude, eu diria que isso é uma virtude também, né? Que nós temos que viver, é exercitar a mortificação de si mesmo, tá? Nós não podemos esquecer isso na dimensão do nosso carisma. Mortificação do amor próprio. Opa, Santa Teresinha está coberta aqui. Está até aqui com vergonha. Mortificação do amor próprio, tá? Porque é isso que nos quebra. Tá se mortificando. Eu ousaria dizer, gente, que a nossa maior dificuldade espiritual é em nós quebrarmos o nosso amor próprio. Essa é a nossa maior dificuldade espiritual, tá? Porque do amor próprio, é que partem todas as outras coisas. E amor próprio no sentido de pecado mesmo, não é no sentido de que amai-vos uns aos outros. Não, nessa passagem não. Amai ao próximo como a si mesmo. Não, esse é um amor próprio bom, tá? Mas é um amor próprio no sentido de que a gente idolatra muito a gente, né? É a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Eu tenho razão. Eu tenho a razão. Então a gente tem que mortificar o nosso amor próprio, tá? Mortificar o nosso amor próprio. As virtudes auxiliam no processo de configuração a Cristo, a nosso Senhor. O homem como Deus sonhou. O homem que amou Deus como Ele quer ser amado. O homem modelo de todos os homens. Tá? E como vai dizer o catecismo, o que são virtudes? São atitudes firmes, são disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Então, as virtudes nos ajudam a nós nos tornarmos mais semelhantes ao Cristo. Ela freia as nossas paixões desordenadas. Ela ordena aquilo que está bagunçado no nosso interior. No crescimento espiritual, há uma lei contrária à do crescimento físico, como eu dizia para vocês no início. Enquanto no crescimento físico, a pessoa se torna cada vez mais independente, cada vez mais autônoma para fazer as coisas, no crescimento espiritual é o contrário. Quanto mais eu cresço espiritualmente,
mais dependente eu me torno de Deus. Tá? Esse é o critério para a gente saber se a gente está crescendo ou não espiritualmente. Eu estou me tornando mais dependente de Deus à medida que eu vou crescendo na minha espiritualidade? Esse é o critério. Tá? A pessoa se torna cada vez mais dependente de Deus. Porém, esse processo, gente, de se tornar dependente de Deus, ele não é muitas vezes simples, não é muitas vezes fácil. Ele é um processo, né? Como dizia o Genildo, é uma obra, né, Genildo? Profunda, né? É uma obra profunda. É um processo, tá, gente? Que a gente passa. Não tiver intenção, veja. Como vai dizer São João da Cruz, é preciso que a gente passe pela noite escura da alma, né? Muitas vezes a gente vai ter que purificar os nossos sentidos, purificar a nossa vida, o nosso coração. Tá ok? Pois muito bem, então vou terminar agora com uma frase de Santa Teresinha. De forma geral, gente, a infância espiritual é um abandono nas mãos de Deus. Nós temos que passar a viver de forma mais direta, mais forte, um abandono nas mãos do Pai. Nós nos abandonarmos, como diz a música, né? Eu quero estar em tuas mãos, eu quero depender de ti. Um abandono nas mãos de Deus. Santa Teresinha dizia assim, no manuscrito B: o passarinho quer voar para esse sol brilhante que encanta seus olhos. Quer imitar as águias, né? Ela queria muito imitar as águias, né? Suas irmãs, que vê chegar ao lar divino da Trindade Santíssima. Aí ela segue dizendo, né? Com total abandono, quer ficar olhando seu divino sol. Nada poderá assustá-lo, nem o vento, nem a chuva. E se nuvens escuras vierem esconder o astro de amor, o passarinho não trocará de lugar. Sabe que além das nuvens, seu sol continua brilhando, que seu brilho não cessará. Às vezes, o coração do passarinho é vítima de tempestade. Parece não acreditar que existem outras coisas além das nuvens que o envolvem. Esse é o momento de felicidade perfeita. Olha como ela quebra a gente todinho, né? Às vezes o coração do passarinho passa por uma tempestade. Aí você acha que ela vai continuar escrita dizendo assim, então ele se entristece, então ele perde a fé. Mas olha o que ela diz, né? Esse é o momento de felicidade perfeita para o pobre serzinho frágil. Que felicidade ficar aí assim mesmo, fixar a luz invisível que escapa à sua fé. Esse é o passarinho, era ela, né? A própria alma pequena de Santa Teresinha, que era magnânima, né? Então que Deus nos dê a graça de nós voltarmos a nos abandonar nas mãos de Deus, nos braços de Deus, como crianças, na espontaneidade de uma criança, na entrega livre de uma criança, na confiança plena e total nas mãos de nosso Senhor, de nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar esse nosso momento. Vamos agora erguer os nossos braços neste final de manhã. Ergamos os nossos braços e, primeiramente, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele mesmo nos faz como essas crianças em seus braços. Deus, quando olha para nós, como dizia Oséias, Deus nos atrai com atrativos de amor. Deus nos ama eternamente. E muitas vezes o Senhor vai dizer também, como por exemplo lá em Isaías, ainda que uma mãe esquecesse de ti, eu não te esqueceria. Mesmo que uma mãe nos esquecesse, sendo nós ainda crianças de peito, de braço, Deus não nos esqueceria. Por isso Deus